Não há nada oculto que não haja de ser conhecido. Publicamos aqui anteriormente um vídeo chamado A Globo contra a teoria da conspiração. E mostramos nele que a Globo ficava tentando desfazer, ou pelo menos contornar a situação, já que muitas pessoas já acreditam que o World Trade Center, na verdade, foi um trabalho interno. Da mesma forma também, muitas pessoas não creem que o homem foi à Lua. E a Globo, encarregada então de tentar reverter o quadro, colocou no ar uma reportagem, a qual nós colocamos aqui uma matéria sobre isso, falando e tratando de a Globo contra a teoria da conspiração. Pois bem, assim como foi no caso do World Trade Center, assim como foi no caso também da ida à Lua, as quais essas informações caíram por terra e hoje muitas pessoas não creem mais nisso, porque sabem da verdade, assim também aconteceu com o aquecimento global. De um lado, a Globo tentando agora ridicularizar, tentando se contrapor, tentando agora fazer com que as pessoas não creiam mais de que o aquecimento global é uma mentira. Ou seja, que continue crendo que o aquecimento global existe e que ele é perigoso. Eles reafirmaram o que foi a pior notícia de 2007, talvez do século. A Terra está em aquecimento acelerado e a culpa é nossa, do ser humano. Ganharam o Prêmio Nobel da Paz, mas não há unanimidade. O documentário em inglês procura dar um nó em tudo o que aprendemos sobre mudanças climáticas. Para eles, o clima da Terra sempre sofreu variações. O aquecimento que estamos vivendo seria natural. Mas tudo o que é dito no documentário A Fraude do Aquecimento Global é contestado pelos cientistas do IPCC, o grupo premiado com o Nobel. A Globo fica de um lado puxando para que nós creiamos no aquecimento global. E botaram no ar aí, colocaram essa reportagem para tentar de alguma forma denigrir, prejudicar e ainda avacalhar e dar descrédito aos que acreditam que há uma fraude, de que há, na verdade, um complô, que há uma conspiração para nos levar ao fim através da imposição do aquecimento global como uma justificativa para que se escolha entre o homem ou a natureza. E que para o planeta continuar sobrevivendo, tenhamos que fazer um sacrifício do homem em função da natureza. Certo, certo. A Globo tentou mais uma vez. Mas, e agora? Essa é a pergunta. E agora? E agora? O que eles vão dizer? Sujou. Sujou. Não tem mais como tapar o sol com a peneira. Os e-mails foram descobertos. Esses e-mails, eles são provas contundentes de que há uma grande conspiração. Os e-mails são reais, eles existem, são autênticos. E agora, meu amado, ficou estreito. Ficou estreito. Os senhores do mundo terão que tomar uma outra posição contra nós. E de repente mais às claras. Porque os seus trabalhos das sombras, aos poucos, vão sendo iluminados. Eles não são os Illuminati, nós vamos iluminando eles, porque na verdade eles são os escurates, o que não dá para se enxergar no escuro. E nós estamos a iluminando, trazendo a luz da verdade sobre a sombra de onde eles se escondem. E com isso eles têm que mudar a estratégia, eles têm que se reorganizar, têm que repensar, têm que reavaliar e têm que montar estratégias novas em cima das velhas. Essa estratégia de nos condenar à morte, dizendo que nós estamos estragando o meio ambiente, essa está caindo por terra. Vão ter que inventar uma nova agora para nos prejudicar. Vamos assistir a reportagem de um dos grandes jornalistas americanos, um dos mais conceituados, falando sobre isso. Um grande escândalo em potencial está em curso depois que alguém vazou milhares de e-mails e documentos que foram enviados entre os cientistas que defendem o aquecimento global. O New York Times averigou que estes e-mails são verdadeiros e que foi fácil, já que algumas das mensagens que foram escritas envolviam um dos seus jornalistas.
Sobre isso falaremos daqui a pouco. Antes de mais nada, vamos começar com a ciência na qual concordamos em todos esses anos. O que esses camaradas estão dizendo entre quatro paredes sobre a grande mentira que venderam para nós? Bem, o climatologista Kelvin Tremet diz: o fato é que nós, no momento, não podemos explicar a falta de aquecimento, e chega a ser cômico. Nós não conseguimos fazê-lo. Dados incorretos, equipamentos inadequados, cômico, grotesco. Safadeza é uma boa palavra a ser escolhida. Veja o que diz um desses e-mails. Acabei de forjar um gráfico da natureza para o Mike, adicionando uma série de dados sobre temperaturas reais ocorridas nos últimos 20 anos para o Kate, visando esconder o declínio da temperatura. Sim, ele está falando de um truque. Já foi utilizado anteriormente por outro cientista para um jornal que é revisado por especialistas da área. Isso visa aparentemente esconder a queda da temperatura. Incrível! Mas não para por aí. Que tal quando o jornalista da área faz matérias que Phil Jones não concorda? Ele diz: "Oh, eu não quero ver nenhum desses documentos adicionados no próximo relatório do IPCC. Kevin e eu, de alguma maneira, os deixaremos de fora, mesmo que tenhamos que redefinir o que é a revisão. Pense nisso quando ouvir falar que os cientistas estão de acordo com alguma coisa, ou quando Al Gore dizer que as informações estão no jornal revisado por especialistas da área. Agora, o que acontece com um documento avaliado por especialistas? Discordam com o que será publicado. Nossa única escolha é ignorar essa publicação. Eles já conseguiram o que queriam. Pelo menos eles não estão apagando documentos internacionalmente e escondendo informações. Correto? Claro que não. Eles estão fazendo isso também. Aqui está Phil Jones falando com Michael Mann, o cientista que fez esse gráfico. Ele diz: Mike, você poderia apagar qualquer e-mail que você tenha dito com Kate RAR4? Kate fará o mesmo. Ele não está por dentro no momento. Você pode também falar com Jenny e pedir a ele para fazer o mesmo? Não tem o novo endereço de e-mail dele. Ele vai pedir a Caspar para fazer o mesmo. Vamos contá-los. Tem o Jones, Mike, Kate, Jenny e Caspar. Ou quem quer que seja apagando e-mails supostamente relacionados com uma suposta ciência. Mas por que de todo esse segredo? Nós vamos descobrir isso em outro e-mail do Michael Mann sobre o cético Stephen McIntyre. Tenho certeza que você está ciente de que McIntyre e sua laia se deram conta de que eles não precisam mais publicar suas porcarias em jornais de confiança. Tudo o que eles precisam fazer é publicá-los em seu blog até que a coisa comece a andar. Logo, todos os jornalistas, incluindo Glenn Beck e sua laia, estarão copiando suas palavras. Então vamos lá. Se McIntyre ver os dados, logo descobrirá os truques que escondem os declínios da temperatura. Então malucos como eu poderão lhe informar o que está acontecendo. Ou veja o desastre que vai acontecer com o capitalismo e com a Bolsa de Valores. Este e-mail foi enviado por um desses cientistas para um jornalista do New York Times. Este mesmo jornalista, Andrew Havikins, fez uma matéria sobre o assunto para o New York Times. Mas não vai publicá-la, pois os documentos aparentam terem sido obtidos de forma ilegal e contêm todo tipo de informação particular, assim como declarações que nunca foram destinadas ao público em geral, e por isso elas não serão publicadas. Eu sei que o New York Times jamais publicaria qualquer tipo de informação que não fosse destinada ao público em geral. Como a maneira que monitoramos terroristas ou estratégias específicas que servem para proteger nossas tropas em batalha. Não, o New York Times está acima disso. Apagando e-mails, escondendo quedas de temperatura, dados incorretos, redefinindo informações científicas para benefício próprio. É isso que realmente está acontecendo nos bastidores. E literalmente, trilhões de dólares em decisões políticas estão sendo baseadas no que esses caras estão nos dizendo. Se alguma coisa te diz, espera aí, esse negócio do aquecimento global me parece ser uma fraude. Bem, então você está começando a entender. Nós já dissemos que isso estava acontecendo sem ter provas, porque ouvimos nossos pressentimentos. Você nunca acreditou em mim? E mais uma vez, aqui estamos nós. Outra vez, agora com uma nova realidade. É hora de mostrar as suas garras. É hora de colocar os Estados Unidos de volta aos princípios no qual ele foi fundado. Como fazer para organizar a comunidade? Parecem ser necessários 2 para jogar um jogo. E você observa que eles aplicaram 2 de suas facetas. A regra de 3, criando o problema do aquecimento global, um falso problema, e também o reescrevendo a história.
já estava entrando para a história de que o planeta está aquecendo. Mas o que vai acabar entrando para a história mesmo é de que tudo isso não passou de uma grande fraude. Eu não tenho dúvidas disso. Daqui a uns dias mais a verdade vem à tona. Vai ser uma vergonha mundial. E disso tudo nós podemos ter uma certeza. Você, eu, nós, estamos contribuindo um pouquinho apenas, para que isso aconteça.